aí, pessoal? Beleza? Última semana do nosso semestre e nessa última semana eu vou trabalhar com vocês a parte de termodinâmica. Só relembrando, né, porque eu já falei isso semana passada, termodinâmica é a área da física que estuda a conversão de energia térmica em energia mecânica. Para isso se utiliza a substância na fase gasosa, por isso que nós estudamos o gás lá na semana passada. E por que se usa a substância na fase gasosa? Por várias coisas, por N motivos, e um deles seria, por exemplo, que o gás ele não pode ser liquefeito por aumento de pressão. Porque imagina você coloca uma substância para fazer essa conversão e na hora que você comprime ela, ela se liquefaz. A eficiência da transformação não seria muito boa, tá? Bom, eu vou começar a explicar para vocês, né, a conversão de energia mecânica em energia, de energia térmica em energia mecânica através do trabalho realizado por um gás a pressão constante. Lembrando que trabalho informa para a gente quanto de energia que eu dou ou retiro de um corpo, né? Então, se eu estou falando de trabalho, eu estou falando de energia, beleza? Bom, como que eu utilizo o gás para realizar trabalho? Eu pego um cilindro, vou pegar aqui um cilindro e um êmbolo. Um êmbolo é uma tampa que fica aqui dentro desse cilindro e ela pode se mover para cima e para baixo. Igual aquela borrachinha preta que você tem dentro da seringa de tomar injeção, não tem uma borrachinha preta? Aquilo ali é um êmbolo. Você coloca a vacina lá dentro, você coloca um líquido lá dentro, você aperta, aquela borrachinha preta não deixa o líquido sair. Ela só sai lá na frente, na agulha ou na frente da seringa, né? Então, isso aqui é um êmbolo, tampa móvel, pode se mover para cima e para baixo. Aí, essas bolinhas de laranja representam as moléculas do gás. Então, elas estão se movendo aqui com uma certa velocidade, aí eu vou lá e forneço calor para essas moléculas. O que vai acontecer se eu fornecer calor para elas? Ora, a temperatura vai aumentar, né? A temperatura vai aumentar, elas vão se chocar com todas as paredes com maior velocidade, elas vão bater com maior velocidade e as paredes vão jogá-las de volta. Então ela vai exercer uma força ali. E como você tem aqui uma área interna, essa força vai ser feita em toda a extensão da área do interior do cilindro. E força por unidade de área, você tem o quê? Pressão. Então na hora que você fornece calor, aumenta-se a temperatura e a temperatura vai fazer o quê? Vai fazer com que, teoricamente, a pressão aumente, né? A pressão aumentando, o que vai acontecer aqui? A pressão aumentando, então você tem pressão aqui, pressão aqui, pressão aqui e pressão aqui em cima. Essas pressões aqui não vão fazer nada, porque as paredes do cilindro ela é rígida. Então, não tem como a parede se mover para os lados ou se mover para baixo. Então, esse aumento de pressão aqui, ele não vai fazer nada com essas paredes. Só que o êmbolo, ele é móvel. E se eu exerço pressão aqui, essa pressão, ela vai exercer força. E dependendo do valor dessa força, se essa força, por exemplo, for maior do que o peso do êmbolo, o que vai acontecer? Ora, esse êmbolo vai subir, né? Então, na hora que eu começo a exercer uma força aqui no êmbolo, essa força vai causar nesse êmbolo um deslocamento. O êmbolo, que estava nessa linha aqui, tá vendo? Ele sobe, ele vem para essa posição. Ele sofre um deslocamento. E no sofrer esse deslocamento, o que acontece com o volume que o gás está ocupando? Ora, o volume era esse, veio para esse volume aqui. O volume ficou maior. O fato do volume ter aumentado para essa posição aqui faz com que a pressão aqui volte à pressão inicial. Então, aqui tinha uma pressão, por exemplo, tinha uma pressão de 1 atm. Aí eu forneci calor. A pressão começou a aumentar para 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 atm.
Só que com esse aumento de pressão, começou a se exercer uma força nesse êmbolo, esse êmbolo começou a subir. Aí o volume começou a aumentar. À medida que o volume começa a aumentar, a pressão vai começar a diminuir. E aí, na hora que o êmbolo chegar nessa posição aqui e parar, a pressão voltará a ser 1 atm. Ou seja, entre a posição inicial e a posição final do êmbolo, a pressão é a mesma. Então nós dizemos que nesse caso aqui o gás sofreu uma expansão à pressão constante. E aí nós dizemos que houve um trabalho realizado à pressão constante. Mas por que trabalho, Emerson? Porque, veja bem, se eu venho aqui, gente, e coloco um corpo aqui em cima desse êmbolo, coloco um corpo ali, o que vai acontecer com esse corpo? Se o êmbolo subir, esse corpo vai subir também. Concordam comigo? Ele vai subir. Esse bloco subiu, ele sofreu um deslocamento. Ele sofreu um deslocamento porque foi exercido sobre ele uma força. Presta atenção. Ele sofreu esse deslocamento porque ele sofreu a ação de uma força. E matematicamente, quando você exerce uma força e essa força causa um deslocamento, você tem trabalho mecânico. Então houve realização de trabalho aqui. Trabalho, e lá no primeiro ano, né, nós vimos que existem duas formas de calcular trabalho. Trabalho é igual a variação da energia e matematicamente aonde trabalho é força vezes deslocamento. Correto? Então, se esse bloco saiu dessa posição aqui e veio para essa, ele sofreu um deslocamento. Nesse caso, esse deslocamento coincide com a altura que ele se elevou, tá? Então, esse deslocamento, ele coincide com a altura que ele atingiu ali. Então, veja bem, dessa posição que o êmbolo está aqui, para essa posição que ele está aqui, o cilindro fez o quê? Ele aumentou o seu volume. E qual foi o aumento de volume? Esse pedacinho aqui. Então, vamos pegar só esse pedacinho. Eu tenho aqui um cilindro de área A, área da base que eu vou chamar de A, e altura que eu vou chamar de H. Lembrando que esse H coincide com o deslocamento, até já substituí lá, né? Como que calcula, gente, o volume de um cilindro? O volume de um cilindro é a área da base vezes a altura, certo? Então, volume é a área da base vezes a altura, só que nesse caso aqui, como aqui houve uma mudança na altura, né? Então, como houve uma mudança na altura, esse volume aqui é o que variou. Então, eu vou colocar variação de volume, porque, na verdade, essa altura aqui corresponde à mudança de posição do corpo ou do êmbolo. Então, isso aqui está representando, na verdade, a variação do volume, tá bom? Outra coisa, eu até tinha escrito aqui, eu sei que pressão é força sobre área, certo? Tá vendo que tem uma força aqui? Só que o gás, trabalhar com gás exercendo força não é conveniente, porque o gás ele está exercendo força aqui, 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 aqui. Ele está exercendo força em toda a área interna do recipiente. Então não é conveniente trabalhar com força. É conveniente trabalhar com a distribuição da força por unidade de área, ou seja, com a pressão. Aí olha só, eu tenho isso aqui, ó. Trabalho é força vezes altura. Eu sei que pressão é força sobre área. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar o A que está dividindo e vou passar ele para cá multiplicando. Então força é pressão vezes área. Tá vendo? Só troquei. Para que eu fiz isso? Para poder vir aqui, ó, e substituir. No lugar da força, eu vou colocar pressão vezes área. Pressão vezes área vezes altura. Só que área vezes altura coincide com quem? Com a variação do volume. Então eu chego numa equação que calcula o trabalho realizado por um gás à pressão constante.
O trabalho realizado por um gás a pressão constante é pressão vezes variação do volume. A unidade é o joule. E aí, por ser em joules, eu tenho que lembrar, esse cara obrigatoriamente tem que ser em newtons por metro quadrado ou pascal. E esse cara aqui, obrigatoriamente, agora tem que ser em metros cúbicos. Se te der em litros, se te der em centímetro cúbico, você tem que passar para metros cúbicos, tá? E aí vocês estão vendo aqui embaixo, né? Eu coloquei assim, trabalho de um gás a pressão variável. Porque pode acontecer da pressão variar. E aí, essa equação aqui não funciona. Essa equação aqui, ela só funciona se eu tiver uma transformação isobárica. Para outras transformações, ela já não funciona. E eu preciso, então, de uma forma de calcular o trabalho, caso a pressão seja variável. Lá no primeiro ano nós já vimos, né? Porque eu falei que essa equação aqui, ela só podia ser usada se a força fosse constante. Lembram? E se a força variar, qual a forma que eu tenho para poder calcular o trabalho aqui? Vocês lembram como que é? Bom, lá no primeiro ano eu falei que se a força ela fosse variável, para poder calcular o trabalho, eu tinha que usar o recurso gráfico. Construir um gráfico de força versus deslocamento, aí ele ia me dar lá uma reta, uma curva, o que é que seja, e aí o que eu faria para poder calcular o trabalho realizado por essa força variável? Eu iria determinar que área formaria, né, que figura geométrica se formaria aqui, e o trabalho ele é numericamente igual à área dessa figura. Bom, aqui mesma coisa. Se eu tiver uma pressão que seja variável, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que construir um gráfico de pressão versus volume, porque as variáveis que vai determinar o trabalho é pressão e volume. Então, eu vou construir um gráfico de pressão versus volume. Esse gráfico ele pode formar ali uma reta, pode formar uma curva, né? E essa reta, ela sempre vai estar formando uma figura geométrica. Então, o que você faz? Você vai lá, você colore, sombreia essa figura para ver, para se destacar, né? Para você enxergar que figura que é essa. E o que acontece é que o trabalho ele vai ser numericamente igual à área dessa figura. Então, para uma pressão variável, o que você faz é, você constrói o gráfico e o trabalho ele é numericamente igual à área da figura, tá? Você vai determinar qual é a figura que vai estar formando ali, então é sempre bom dar uma colorida nela para você ver direitinho que figura que é. Nesse caso aqui, por exemplo, que eu fiz é um triângulo retângulo, base vezes altura sobre 2. Aqui já é um trapézio, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então, bom, a próxima definição que eu preciso fazer com vocês é a definição de energia interna, que nós representamos sempre pela letra U maiúsculo, tá? O que vem a ser energia interna? Olha só, você pega lá um recipiente aonde você tem um gás. E você vai lá e fornece calor para esse gás. O que acontece? Você faz com que as velocidades de translação e de rotação das moléculas e dos elétrons que estão fazendo parte dessa molécula aumenta. Então, essas moléculas passam a transladar com maior velocidade, os elétrons que estão lá dentro passam a girar em torno do átomo com maior velocidade. Então você aumenta a energia cinética de translação da molécula ou do átomo e você aumenta a energia cinética de rotação dos elétrons que estão ali. Então, existe um aumento na energia cinética de translação e um aumento da energia cinética de rotação. O somatório, gente,
de todas essas energias de translação, de rotação, todas elas, de cada uma das moléculas, os físicos chamaram de energia interna. Então, a energia interna é a energia, é o somatório de todas as energias cinéticas de translação e rotação das moléculas do gás, tá bom? Matematicamente, como que você vai calcular a energia interna do gás que está aqui dentro? Você vai utilizar a expressão 3 meios de nRT, onde N é o número de mol, R é a constante universal dos gases, nesse caso aqui sempre 8,31, tá? A gente já não usa mais o 0,082, semana passada poderia ser utilizado, mas aqui para essa expressão tem que ser 8,31 e a temperatura, que é em Kelvin. Então, a energia interna é o somatório das energias cinéticas de todas as moléculas que fazem parte do gás. A expressão que você vai usar é essa aqui. E o que essa expressão está me dizendo? Que é importante você saber. Ó, a energia interna, isso é constante, número de mol, isso é constante e temperatura. Toda vez que você fornece calor ou retira calor, o que você altera? Você altera o número de mol? Não. Você altera a temperatura. Então, a leitura que você precisa fazer é o seguinte: tudo que acontecer com a temperatura irá acontecer com a energia interna do gás. Se a temperatura aumentar, significa que a energia interna vai aumentar. Se a temperatura diminuir, a energia interna também vai diminuir. Então, essa expressão, mais do que simplesmente substituir valores ali e calcular um resultado, a leitura que você precisa fazer da expressão é importante. Essa expressão está dizendo, a energia interna está diretamente relacionada com a temperatura. Se T aumentar, a energia aumenta. Se T diminuir, a energia diminui, tá? Outra coisa, o gás está lá a 300 Kelvin. Se ele está ali dentro a 300 Kelvin, ele tem uma energia interna inicial. Aí eu vou lá e forneço o calor para ele. Essa temperatura de 300 Kelvin vai lá e aumenta para 550 Kelvin. O que eu fiz? Eu variei a temperatura. E se eu variar a temperatura, o que vai acontecer com a energia interna? Ela também vai variar. E aí, aqui na parte de termodinâmica, a gente trabalha mais com a variação da energia interna, não com a energia interna específica, mas com a variação dela. Porque para que eu converta calor em trabalho, eu preciso fornecer calor para o gás, para ele variar a temperatura, para que haja aquela expansão, para que seja convertido a energia. Então, o que acontece? Essa expressão, beleza, é a forma com que eu calculo a energia interna, mas o que mais vai nos interessar aqui é a variação da energia interna. E como que você vai calcular a variação da energia interna? Como você calcula qualquer variação. Nesse caso aqui, é a energia interna final menos a energia interna inicial. Então, a variação da energia vai ser 3 meios de nRT, ou estou esquecendo do R, nRT, 3 meios de nRT0. Aí percebam, isso aqui não está sendo alterado. Ao fornecer calor ali, o número de mol não vai mudar. Então, essa primeira parte aqui, ela não varia quando você aquece o gás. Então, eu posso colocar ela em evidência, porque ela não varia. Aí sobrou o que, gente? Sobrou T menos T0. E T menos T0 é o que, gente? Variação da temperatura. Então, a expressão que nós vamos estar utilizando é exatamente essa aqui. Essa aqui é a forma que você tem de calcular energia interna específica para aquela temperatura, mas na termodinâmica a gente utiliza a variação, porque é a variação que nos interessa, e não só a energia
específica, mas essa variação, tá? Então, o que acontece? Eu vou apagar aqui e vou colocar a expressão que a gente mais vai utilizar, que é a variação da energia interna, que é 3/2 de NR ΔT. É essa expressão que nós vamos estar utilizando, beleza? E, gente, para fazer essa conversão de energia térmica em energia mecânica, precisam ser respeitadas alguns princípios, tá? E aí a termodinâmica, ela tem esses dois princípios, a primeira e a segunda lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela é baseada no princípio da conservação de energia. Porque se eu estou dizendo para você que a termodinâmica estuda a conversão de energia térmica em energia mecânica, eu estou falando de transformação de energia. E quando você mexe com energia, você não pode desrespeitar o princípio que rege a energia. Energia não pode ser criada, energia não pode ser destruída. Ela só pode ser transformada de uma modalidade em outra, que é o caso da termodinâmica, ou transmitido de um sistema para o outro. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela vem reafirmando isso. Ela é baseada no princípio da conservação de energia, tá? E aí o que acontece? Olha só. Eu tenho aqui a minha máquina térmica. Máquina é qualquer dispositivo que faça a transformação de energia. Para a física, máquina é isso. Eu tenho aqui a minha máquina. Dentro dessa máquina eu tenho gás. Eu tenho gás aqui dentro que está se movendo com uma certa velocidade, né? Aí o que eu faço? Eu vou lá, forneço calor para esse gás. Ao fornecer calor para esse gás, eu causo nele uma variação na sua energia interna. E ao causar essa variação da energia interna, eu posso fazer esse gás realizar um trabalho. Então, eu forneço quantidade de calor para o gás. Essa quantidade de calor do gás faz com que haja variação na energia interna e, por isso, a realização de trabalho. Como o princípio da conservação da energia ele tem que ser respeitado, vê se vocês concordam comigo. Se eu venho aqui e forneço 1.200 joules de calor para o gás, sofre uma variação de energia interna de 700 joules. Se a energia não pode ser criada nem destruída, ora, se eu estou fornecendo 1.200 joules de calor para o gás, a energia total aqui tem que dar quanto? 1.200. Mas aí se eu forneço 1.200 joules e eu percebo apenas 700 joules de aumento da energia interna, cadê os outros 500 joules? O que aconteceu com eles? Foi utilizado para realizar trabalho. Ou seja, a quantidade de calor que eu estou fornecendo vai ser dividida entre variar a energia interna e realizar trabalho. Essa expressão aqui é a expressão que define a primeira lei da termodinâmica. Quando você fornece uma certa quantidade de calor para o gás, uma parte vai ser usado para variar a energia interna e o restante vai ser usado para realizar trabalho, tá? Então, o somatório dessas duas tem que ser igual ao valor inicial, porque não tem como eu fornecer 1.200, aqui ter 700 e aqui ter 1.200. A energia não pode brotar,
Ela não vai brotar do nada ali, ela não vai dar cria ali dentro. Então, se eu estou fornecendo 1.200, tem que ter 1.200 do lado de lá, que seria o somatório desses dois, tá bom? Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira lei da termodinâmica e vou aplicar ela a 5 transformações gasosas. 3 nós já vimos, a isotérmica, a isobárica e a isovolumétrica. Eu vou falar de mais 2 agora. Eu vou falar da transformação cíclica e da transformação adiabática. Então eu vou pegar a primeira lei, quantidade de calor é igual à variação da energia interna a mais trabalho, e vou aplicar nas 5 transformações que eu acabei de falar, tá? Bom, vamos começar aqui pelas 3 que nós já vimos, né? A isotérmica, a isobárica e a isovolumétrica. A transformação isotérmica é aquela em que a temperatura ela é constante. Se a temperatura é constante, gente, quanto que vai dar a variação da energia interna? Se a variação da energia interna é 3 meios de nR delta T, se a temperatura é constante, quanto que dá a variação da temperatura? Dá 0, né? Porque se a temperatura é constante, significa que a final é igual à inicial. 300 menos 300 dá 0. 600 menos 600 dá 0. E se aqui der 0, quanto que vai dar aqui? 0 também. Então, o que acontece? Se a temperatura é constante, a variação da energia interna é 0. Se eu pegar a equação da primeira lei, que é ΔU mais trabalho, ó, esse cara aqui é 0. Significa que toda a quantidade de calor que eu forneci para o gás foi convertido em trabalho. Então, se eu forneço 1.200 joules de calor para o gás, nesse caso aqui ele vai realizar um trabalho de 1.200 joules. Olha só, na prática não é possível isso aqui acontecer, tá? Isso aqui é só teoricamente. A gente não consegue construir uma máquina que consiga converter todo o calor em trabalho. Mas aí você vai falar assim, mas então para que a gente está aprendendo? O que acontece é que eles sabem, os engenheiros, os cientistas sabem, que teoricamente é possível converter toda a energia térmica em energia mecânica. Teoricamente é possível. Então o que os caras fazem? Eles começam a pensar em máquinas que consiga chegar pelo menos próximo disso aqui. Porque se teoricamente é possível, na prática eu consigo chegar próximo. Então os caras estão sempre evoluindo, estão sempre melhorando as máquinas para que elas tenham uma melhor eficiência. Vou dar um exemplo. Se você pegar o motor de um carro de 1970, ele faz ali 6, 7, 8 quilômetros com 1 litro de combustível. Mas naquela época você tinha pouco carro, você tinha muito combustível, o preço era baixinho, então não tinha problemas. Hoje, o combustível, hoje você tem muito carro e você tem pouco combustível. Como você tem muito carro e pouco combustível, aí segue a lei da oferta e procura. Muita procura, pouca oferta. Então o que acontece? O preço vai lá em cima. Então hoje o combustível ele é muito caro, né? E se você pegar um carro que faz 5, 6, 7 km por litro, você não consegue manter. Mas em compensação, lá da década de 70, 80 para cá, os engenheiros melhoraram os carros, o motor do carro. Então hoje o motor de um carro faz 15, 16, isso se for motor a combustão. Tem carro que faz 19, e você ainda tem agora os carros híbridos, né? Que é o motor a combustão e o motor elétrico, que faz até 30 km por litro. Então você melhora a eficiência. Então isso aqui não é possível fazer na prática, né? Não é possível converter todo o calor em trabalho, mas se teoricamente é possível, na prática, o que os engenheiros, o que os cientistas fazem? Procuram chegar o mais próximo possível. Então, a eficiência do motor de um carro, ela tem melhorado.
tá? A eficiência lá era de 13%, 14%. Hoje já está beirando os 40% de eficiência. Ainda está baixo? Ainda está baixo. É possível aumentar? É o que os engenheiros estão tentando fazer, melhorar a eficiência do motor a combustão, tá bom? Mas na prática não é possível fazer, mas teoricamente sim, né? Transformação isobárica. Transformação isobárica é aquela onde a pressão ela é constante. E aqui não vai variar muita coisa, tá? Você vai ter que a quantidade de calor é ΔU, mais trabalho. A única coisa que se faz aqui na transformação isobárica é o seguinte, ó. Como variação de energia interna é 3 meios de NR ΔT, vou fazer aqui para não poder bagunçar lá. Trabalho é pressão vezes variação de volume, correto? Só que PV é igual a nRT, concordo? Se eu coloco um delta aqui, para ficar a variação do volume, alguma coisa ali tem que variar. Quem varia? A temperatura. Então perceba o seguinte, P ΔV é igual a NR ΔT. Então, tá vendo que está igual? Significa que eu posso vir aqui no trabalho e escrever NR ΔT. Dá na mesma. Porque P ΔV é igual a NR ΔT. Então eu posso substituir. E se eu fizer isso aqui, ó, no lugar do trabalho eu colocar NR ΔT, tá vendo? Ó, eu posso somar essas duas coisas. Você vai tirar o mínimo múltiplo comum? Eu não tiro o mínimo não, eu faço assim, ó. Como tem 2 aqui no denominador, eu multiplico e divido por 2, que é basicamente tirar o mínimo múltiplo comum, tá? Só que eu prefiro fazer assim, é mais rápido. Aí se eu fizer dessa forma, como o denominador está igual, né? Eu posso simplesmente somar aqui em cima. E aí a quantidade de calor vai ficar 3 mais 2, 5, NR ΔT sobre 2. E aí você tem uma expressão, né? Para calcular a quantidade total de calor que foi fornecida para o gás. Numa transformação isobárica, se você quiser calcular qual é a quantidade total de calor fornecido para ele, é só fazer NR ΔT. 5 meios de NR ΔT, tá bom? Caso precise, né? Se vocês peçam, calcule a quantidade de calor, porque pode acontecer de ter exercício dessa forma, você pode usar essa expressão aqui. Tá? Vamos lá para a transformação isovolumétrica, é aquela onde o volume é constante. Se o volume é constante, significa que a variação dele dá zero, né? Volume constante é o volume inicial igual ao final. 20 e 20. 20 metros cúbicos, 20 metros cúbicos. Se você fizer a variação, vai dar quanto? Vai dar zero. Isso vai afetar em quê, gente? Vai afetar aqui, ó. Pois o trabalho é pressão vezes a variação do volume. Se a variação do volume for zero, não tem trabalho. Trabalho é zero também. E aí, se você aplica isso à primeira lei da termodinâmica, né? O trabalho ele é zero, significa que todo o calor não teve trabalho. Eu forneci 1.200 joules de calor para o gás e o gás não fez nada de trabalho. Então, para onde que vai essa energia se não teve trabalho? Só vai para a variação da energia, ou seja, eu vou usar o calor só para esquentar o gás. Ele não vai fazer trabalho, tá? Então, aquelas 3 transformações que nós vimos, você vai fazer dessa forma. Agora eu vou para as 2 novas.